Sua promoção significa que agora você paga por tudo. Meu pai anunciou isso durante o jantar. Regra nova. Você cobre todas as despesas da família. Eu tinha acabado de virar diretor, salário de $240 mil por ano. Eu disse, absolutamente. Depois disso, me mudei para Seattle sem avisar ninguém. Quando eles mandaram a primeira conta e ela voltou, endereço desconhecido. Meu nome é Donald. Tenho 32 anos e sou meteorologista. E a noite em que meu pai tentou transformar minha promoção em um imposto familiar foi a noite em que percebi que eu vinha tratando chantagem emocional como algo que eu só precisava aguentar. Era um jantar de domingo. Do tipo que minha mãe gostava de chamar de tradição de família e que eu gostava de chamar de 3 pratos de crítica com sobremesa. Frango assado, brócolis passado demais, o barulho constante da lava-louças ao fundo. Então meu pai pigarreou. Ele nunca pigarreava sem motivo. Sua promoção significa que agora você paga por tudo, disse, como se estivesse lendo o resultado de uma eleição. Regra nova. Você cobre todas as despesas da família. Meu garfo literalmente parou no meio do caminho até a boca. Minha mãe nem levantou os olhos enquanto cortava a carne. É justo, Donnie, acrescentou. Agora você é quem tem um emprego chique. Minha irmã mais nova, Beth, soltou uma risadinha. Diretor Don, você tá cheio da grana. Não faz pose de pobre. Houve um silêncio pesado, tão denso que dava para ouvir o aquecedor ligar no porão. Meu coração batia forte no peito, uma mistura selvagem de raiva e, honestamente, alívio, porque eles finalmente estavam dizendo em voz alta aquilo que insinuavam havia anos. Coloquei o garfo na mesa com muito cuidado, para a mão não tremer. Claro, eu disse. Os olhos do meu pai se estreitaram, desconfiados. Ótimo, então está resolvido. Eu sorri. Provavelmente ficou estranho no meu rosto, como uma tempestade que decide mudar de direção em vez de atingir a terra. Porque o que eu não contei foi que, na segunda-feira de manhã, eu assinaria meu pacote de realocação. Na sexta, eu estaria me mudando para Seattle e eles não estavam convidados. Para entender como chegamos àquele jantar, é preciso saber há quanto tempo eu já pagava por tudo, mesmo sem existir uma regra. Cresci em uma cidade pequena do meio-oeste, onde o céu parece grande demais e as pessoas tratam o clima como fofoca. Tempestade vindo aí, os vizinhos diziam por cima da cerca. Meu pai respondia. O Donald dá um jeito. Ele falava como piada, do mesmo jeito que fazia a maioria das provocações. Eu era o garoto com o nariz enfiado nos livros, desenhando nuvens nas margens do dever de casa. Eu sabia a diferença entre cumulonimbus e autostratus antes mesmo de conseguir estacionar em paralelo. Meus pais adoravam dizer que eram classe média com valores à moda antiga, o que na prática significava, não vamos te ajudar, mas vamos levar o crédito se você der certo. Meu pai, Mike, trabalhava em um depósito de autopeças. Minha mãe era recepcionista em um consultório odontológico. Não éramos pobres, mas dinheiro sempre foi assunto, sempre atenção no ambiente. Consegui meu primeiro emprego aos 15 anos, repondo prateleiras em um supermercado. Eu não estava juntando dinheiro para um carro ou um celular novo. Eu estava juntando para a velocidade de escape. Faculdade não era coisa para gente como a gente, segundo meu pai. Você não é um desses garotos sofisticados, ele dizia. Faz um curso técnico, algo prático. Meteorologia é só ficar chutando e sorrindo na TV. Ele falou isso no dia em que recebi minha carta de aceitação com uma bolsa parcial em ciências atmosféricas. Ainda lembro de como minhas mãos tremiam, de como minha mãe franziu a testa ao ver os valores da mensalidade. Bom, nós não ajudar, ela disse na hora. Você vai ter que pegar empréstimos. Seu pai e eu não vamos nos endividar por causa de nuvens. Então eu peguei empréstimos, todos eles. Trabalhei em empregos no campus que ninguém queria, turno da madrugada na biblioteca, limpeza de laboratórios, aulas introdutórias às 7 da manhã. Estudava assinaturas de radar à 1 da madrugada, enquanto meus colegas de quarto dormiam. Meus pais nunca me visitaram no campus, nenhuma vez, mas ligavam. Como ligavam. Sua irmã precisa de ajuda com os livros, minha mãe dizia. O caminhão do seu pai precisa de um alternador novo, e a faculdade da sua irmã vem primeiro.
Você pode nos quebrar esse galho até o pagamento cair? As contas médicas da vovó estão se acumulando. Você é tão bom com dinheiro, Donnie. Coloca no seu cartão, tá? Eu tinha 19, depois 20, depois 22 anos. Dizer sim parecia fazer parte de ser um bom filho. Toda vez que eu hesitava, minha mãe suspirava. Nós não tivemos diploma, ela me lembrava. Nós nos sacrificamos para você ter. O mínimo que você pode fazer é ajudar a família. Aquela frase, ajudar a família, era uma nuvem de tempestade no meu horizonte. Ela surgia antes de cada pedido. Quando terminei o mestrado, eu tinha mais de 6 dígitos em dívidas estudantis, um Honda surrado e um saldo no cartão de crédito que não vinha de festas, mas de pagar remédios com meu nome no cartão e o endereço dos meus pais nos envelopes. Quando consegui meu primeiro emprego de verdade, em um centro regional de previsão do tempo, meu salário chegou a $75.000 por ano. Eu chorei no banheiro depois que o RH me contou, em parte de alegria, em parte de puro esgotamento. Contei aos meus pais por telefone naquela noite. Meu pai assobiou. Olha só o senhor dinheiro. Talvez agora você possa nos pagar por todos esses anos cuidando de você. Cuidando de mim, eu repeti. Ele ignorou. Você cobra a parcela do carro da sua mãe este mês, né? Estamos meio apertados. Nunca parou. Cada aumento, cada promoção, cada pequena vitória na minha carreira era seguida quase imediatamente por uma nova emergência em casa. Quando a Beth reprovou e saiu da primeira faculdade, eles me ligaram. Ela só precisa de mais uma chance, disse minha mãe. Você sabe que a gente não tem. Vamos lá, Donnie. Família. Quando meu pai quis uma TV nova porque a todos os amigos dele têm uma daquele tamanho, a ligação veio de novo. Só dessa vez, ele disse. A gente te paga depois. Nunca pagaram. A dívida subia. Minha paciência descia. A ironia é que eu literalmente ganhava a vida prevendo tempestades e, mesmo assim, fingia que não via a que estava se formando dentro da minha própria casa. O trabalho, porém, era o único lugar da minha vida que fazia sentido. Eu amo o clima. Amo de um jeito nerd e obsessivo, como gente que ama xadrez ou carros antigos. Vejo frentes frias como traços de personalidade. Radar como uma linguagem. Consigo observar uma célula de tempestade e saber onde ela vai despejar chuva do mesmo jeito que algumas pessoas sabem onde um amigo bêbado vai acabar no fim da noite. Comecei como meteorologista júnior em um centro regional e depois passei para o monitoramento de tempo severo. Eu era bom. Não chamativo, não bom de TV, mas do tipo de bom que impedia cidades pequenas de serem destruídas por uma chuva de granizo inesperada. Meu chefe percebeu. Você mantém a calma quando realmente importa, ele me disse uma vez, depois de uma noite brutal de alerta de tornado em que toda a minha equipe parecia chiclete mascado. Tempestades não te assustam. Pessoas sim, né? Eu ri um pouco alto demais. Você não faz ideia. Os anos passaram. Fui subindo na hierarquia. Mais responsabilidade, mais noites em claro, mais adrenalina acompanhando supercélulas em tempo real. Entrei para um escritório urbano de uma agência nacional de meteorologia. Comecei a palestrar em conferências, a coautorizar artigos. Meus pais não apareceram quando apresentei em uma grande conferência a 2 horas da casa deles. Mas minha mãe mandou mensagem naquele dia. Você pode mandar $400? O dinheiro tá curto. E cortaram a hora extra do seu pai. Transferi o dinheiro ainda usando o crachá da conferência. Então, quando meu chefe me chamou para a sala dele alguns meses atrás, eu esperava mais um discurso de um ótimo trabalho, continue assim. Em vez disso, ele deslizou um envelope pela mesa. Diretor de Operações Regionais de Previsão, disse. Escritório de Seattle. Você é nossa primeira escolha, se quiser. O número na carta de oferta fez minha cabeça girar. Salário base, $240.000. Pacote de realocação. Bônus de assinatura. Você vai ter uma equipe, meu chefe continuou. Tempestades maiores, responsabilidade maior. É você e as nuvens, Donald. Pensei na chuva de Seattle, na proximidade do oceano, na forma como o clima de lá é como um artista temperamental.
Pensei em recomeçar em uma cidade onde ninguém conhecia minha família, minha história, meu cartão de crédito estourado. Pensei nas mensagens de ajuda à família. Eu quero, eu disse. Ele sorriu. Ótimo. O RH vai começar a papelada. Você não precisa anunciar aos quatro ventos ainda, mas gostaríamos de você lá no mês que vem. No mês que vem. Dirigi até a casa dos meus pais naquele fim de semana, com o peito apertado e a cabeça a mil. Disse a mim mesmo que ia compartilhar uma boa notícia, que talvez, pela primeira vez, aquilo fosse sobre mim. Em vez disso, tivemos o jantar de domingo e a nova regra do meu pai. Você foi promovido? Minha mãe perguntou quando mencionei o cargo de diretor antes de nos sentarmos à mesa. Os olhos do meu pai se aguçaram, como se tivesse ouvido a palavra loteria. A diretor, eu disse. Em Seattle. É um grande passo. Seattle, Beth piscou. Por que você iria para lá? Chove o tempo todo. Você já trabalha com clima. Para que se punir? Ei, meu pai interrompeu. Isso é bom. É bom, eu disse com cuidado. 240 mil? Minha mãe soltou um gritinho. Salário base? Sim. Ela literalmente se sentou pesadamente, como se alguém tivesse cortado seus fios. Meu pai se recostou na cadeira, mãos atrás da cabeça, como um rei avaliando um novo território. Olha só isso, ele disse. Meu filho, o homem rico. Eu não sou rico, comecei. Tenho empréstimos e você vive naquele apartamento barato há anos, Beth interrompeu. Você tá bem. Isso é dinheiro de médico, ela acrescentou. Isso é mais que dinheiro de médico, meu pai disse. Isso é dinheiro de finalmente pagar seus pais de volta. Meu estômago se revirou. Eu ajudo vocês há anos, eu disse em voz baixa. Minha mãe dispensou isso com um gesto, como se fosse fumaça. Ah, essas transferências pequenas. Isso é só família. Nós te criamos. Agora é a sua vez de assumir de verdade. De verdade, meu pai repetiu. O que me lembra de algo que sua mãe e eu conversamos. Ele pegou o copo como se fosse fazer um brinde. Sua promoção significa que agora você paga por tudo. Regra nova. Você cobre todas as despesas da família. Eu encarei ele. O que exatamente significa todas as despesas da família? Casa, contas, supermercado, minha mãe começou a listar, como se estivesse lendo o extrato do cartão. Aluguel da sua irmã, os empréstimos estudantis dela, gasolina, seguro, você sabe, as coisas grandes. Você é quem pode pagar. Meu pai ainda trabalha, eu disse, porque não consegui evitar. Você ainda trabalha. O maxilar do meu pai se contraiu. Minhas costas estão acabadas. Já dei meus anos. Sua mãe está exausta. Sua irmã ainda está se encontrando. Você é quem tem o salário de ouro agora. Beth revirou os olhos. Eu ainda estou me encontrando porque vocês me fizeram escolher um curso que eu odiava, murmurou. Mas quando ela olhou para mim, havia expectativa ali também. Você vai ajudar, né? Você sempre ajuda. Você não deveria ficar contando centavos a essa altura, minha mãe acrescentou. Nós somos sua família, Donald. Você nos deve. Aí estava. Nos deve. Eles disseram isso com tanta naturalidade, como se fosse uma verdade objetiva. Como se minha vida, meu trabalho, meu diploma, meu corpo diante de computadores rastreando tempestades às 3 da manhã fossem algum tipo de empréstimo que eles tinham feito. Senti algo dentro de mim finalmente parar. Como um sistema de pressão colapsando. A vida inteira eu tentei negociar com aquela tempestade. Guarda-chuvas, sacos de areia. Talvez se eu mandar um pouco mais, eles fiquem bem. Talvez se eu trabalhar um pouco mais, eles parem de pedir. Eles nunca pararam. Então coloquei o garfo na mesa. Absolutamente, eu disse. 3 pares de olhos se viraram para mim na mesma hora. Absolutamente, meu pai repetiu, desconfiado. Eu disse, deixando a voz calma, quase entediada. Se é assim que vocês veem, tudo bem. Eu cubro todas as despesas da família.
Minha mãe estreitou os olhos. Não diga isso se não for sério. Donald, isso é coisa séria. Eu sou sério, respondi. Vocês querem transformar isso numa regra? Ótimo. Regra nova aceita. Beth abriu um sorriso. Meu Deus, finalmente. Posso parar de me preocupar com a parcela do carro. Meu pai assentiu, satisfeito. Esse é o meu garoto. Sabia que você faria a coisa certa. Terminamos o jantar com eles falando sobre a sorte que tinham, o que poderiam melhorar, como tudo seria muito mais fácil agora. Eu sorri, respondi às perguntas, até anotei algumas coisas quando minha mãe começou a listar as contas. Depois voltei para o meu apartamento, abri o laptop e virei meu próprio meteorologista. Chega de fingir que eu não via o caminho dessa tempestade. Mapeei cada conta que já estava no meu nome, cancelei todo o débito automático que não fosse absolutamente necessário para mim. Liguei para o banco e removi meus pais como usuários autorizados do meu cartão de crédito. Configurei o redirecionamento de correspondência do USPS do meu apartamento para uma caixa postal novinha em Seattle. Na segunda-feira, assinei o pacote de realocação. Na sexta-feira, coloquei tudo o que eu tinha em um container de mudança, embarquei em um avião com 2 malas e voei para Seattle. Não contei aos meus pais a data exata da mudança. Não dei meu novo endereço. Eles tinham meu número, meu e-mail e a minha capacidade de dizer não. Pela primeira vez na minha vida, isso pareceu suficiente. As primeiras semanas em Seattle passaram como um borrão de chuva e liberdade. A cidade parecia um enorme segredo molhado. Céu cinza, árvores verdes, cheiro de café por toda parte. Meu novo escritório tinha janelas com vista para a água. A primeira vez que uma muralha de nuvens se formou, o time inteiro se levantou para assistir, como se fossem fogos de artifício. Bem-vindo ao espetáculo, disse uma das minhas novas colegas, Priya, batendo de leve no meu ombro. Você vai odiar o verão. É óbvio demais. Encontrei um apartamento pequeno, não muito longe do escritório. Nada sofisticado, mas era meu. Sem história nas paredes, sem fantasmas nos móveis. O primeiro salário caiu na minha conta, maior do que qualquer valor que eu já tinha visto com meu nome. Sentei no chão, encostado em uma caixa que ainda não tinha aberto, e fiquei olhando os números. Pela primeira vez desde os 18 anos, ninguém mais tinha direito àquilo. No dia seguinte, minha mãe mandou mensagem. Mãe, oi, Doni. Espero que essa cidade molhada seja divertida, RS. Vou mandar as contas essa semana. Lembra da regra nova? Fiquei encarando o emoji sorridente. Digitei um OK, depois apaguei. Em vez disso, escrevi, vou olhar quando chegarem. Ela respondeu com um joinha, como se eu fosse um adolescente tirando o lixo. 3 dias depois, eles mandaram um envelope grosso para o meu endereço antigo, como sempre faziam quando queriam que eu resolvesse tudo. O envelope encontrou um apartamento vazio, uma ordem oficial de redirecionamento e um funcionário dos Correios que fez seu trabalho. Devolvido ao remetente, endereço desconhecido. Impossível encaminhar. Ele voltou para a caixa de correio deles como um bumerangue. Eu não vi nada disso, claro, mas minha mãe ligou naquela noite e eu fiquei sabendo de tudo. Eu estava no meu apartamento novo, meio assistindo a um loop de radar, meio montando uma estante da IKEA, quando o telefone acendeu. Mãe. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo. Depois meu pai. Depois a Beth. O grupo da família explodiu. Pai, Doni, liga para sua mãe. Mãe, a correspondência voltou. Para onde você se mudou exatamente? Beth, você bloqueou as contas? Preparei um sanduíche de queijo quente, virei o telefone com a tela para baixo e assisti a um time-lapse de nuvens de tempestade sobre o Puget Sound. 1 hora depois, finalmente liguei de volta. Minha mãe atendeu no primeiro toque. Onde você está? Ela exigiu, sem cumprimentar. Seattle, eu disse. Eu te disse que mandamos as contas e elas voltaram. Endereço desconhecido, ela retrucou. O que você fez com a sua correspondência? O correio disse que não dava para encaminhar. Eu me mudei, respondi. Isso é óbvio, ela disparou. Mas eles não sabem para onde.
Por que você não garantiu que a gente pudesse te enviar as coisas? Nós temos um sistema, Donald. Eu sei, eu disse em voz baixa. Eu mudei o sistema. A voz do meu pai entrou no viva voz. O que é isso das contas voltarem, filho? Tá tentando ser engraçado? Eu não estou tentando ser nada, eu disse. Eu só não quero mais meu nome em coisas que eu não vejo nem controlo. Silêncio. Você tem que pagar, minha mãe disse por fim. Você concordou. Regra nova. Eu concordei em ajudar com as despesas da família, respondi. Isso não significa colocar tudo no meu nome, nem me mandar envelopes como se eu fosse o contador particular de vocês. Se quiserem ajuda, podem pedir. De forma específica. Como adultos. Não jogue com palavras, meu pai rosnou. Sua promoção significa que você cuida de tudo. Nós contamos com isso. Já contamos para as pessoas. Você decidiu isso sem mim, eu disse. Isso não é problema meu. Minha mãe fez um som incrédulo, entre um desdém e um suspiro. Então você está voltando atrás com a sua palavra? Eu estou deixando claros os meus limites, respondi. Limites, ela repetiu, como se fosse um palavrão. O que você é agora, um terapeuta? Isso é família, Donald. Nós não somos estranhos. Não se colocam limites com a família. Eu coloco, eu disse. Agora eu coloco. Você está sendo desrespeitoso, meu pai começou. Beth entrou na conversa, a voz ecoando de leve no viva voz. Sério, Dom, meu aluguel vence agora. A parcela do carro também. Você sabia disso. Você tem 30 anos, eu disse. Pode arrumar um trabalho que pague suas contas. Eu tenho um trabalho, ela retrucou. Só não paga o suficiente. Eu já tive trabalhos que não pagavam o suficiente, respondi. E eu não pedi para um irmão mais novo resolver isso, até porque eu não tenho um. Isso não é a mesma coisa, minha mãe interrompeu. Nós nos sacrificamos por você. Não viajamos, não reformamos a casa, tudo para você poder ter seu diploma chique. Vocês ajudaram com, no máximo, $200 de uma faculdade comunitária e me mandaram pegar empréstimos para o resto, eu disse, sentindo a voz tremer agora. Vocês nunca pagaram um centavo da minha universidade. Eu sei disso porque assinei cada empréstimo. Esse não é o ponto, meu pai disse. O ponto é que somos seus pais. Você nos deve. Lá estava de novo. Eu respirei fundo, olhei para a estante meio montada e decidi que aquele era o meu alerta de tempestade, minha sirene. Não, eu disse. Não devo. Silêncio. O que você disse, minha mãe sussurrou. Eu não devo a minha vida inteira a vocês só porque nasci, eu disse. Não devo minha saúde mental, minha conta bancária nem o meu futuro porque vocês decidiram ter filhos. Cuidado com o tom, meu pai falou. Não, eu repeti. Eu cuidei do meu tom por 30 anos. Enquanto vocês riam do meu trabalho, enquanto gastavam o dinheiro que eu mandava em TVs e jantares fora em vez de emergências de verdade. Enquanto apostavam em mim, sempre achando que eu diria sim. Minha mãe chegou a ofegar. Nós não somos apostadores. Vocês apostaram na minha obediência, eu disse. Previsão errada. Ouvi Beth xingar baixinho do outro lado da linha. Então é isso? Minha mãe perguntou friamente. Você consegue um emprego grande, se muda para uma cidade chuvosa e, de repente, é bom demais para a sua família? Eu não sou bom demais para vocês, eu disse. Mas eu terminei de ser usado. Eu ajudo se e quando eu escolher, de formas que façam sentido para mim. Não como regra. Não como lei. Você anunciou isso no jantar. Já tinha dito sim, meu pai protestou. Eu disse o absolutamente o ponto. Eu mudei de ideia, respondi simplesmente. Quanto mais eu pensava, mais percebia que vocês não estavam pedindo ajuda. Estavam exigindo controle. Isso não vai acontecer. Você vai se sentir muito culpado quando a gente perder a casa, minha mãe cuspiu. Fiquei completamente imóvel. O quê? Você ouviu? Ela continuou.
Sem a sua ajuda, como você acha que vamos dar conta? Seu pai não consegue mais trabalhar como antes. Eu não posso pegar mais horas. A Beth pode arrumar uma colega de quarto, interrompi. Vocês podem diminuir o padrão, vender o segundo carro. Parar de fingir que estão a uma conta de ir morar na rua enquanto ainda tem TV a cabo e pedem Uber Eats. Você está nos punindo, ela disse. Não, respondi em voz baixa. Eu estou impedindo vocês de me punirem. A voz do meu pai voltou, mais furiosa do que eu jamais tinha ouvido. Se você virar as costas pra gente agora, não venha rastejar quando tudo der errado. Não ouse aparecer nos nossos funerais com seu casaco caro e lágrimas falsas. Houve um tempo em que essas palavras teriam me destruído. Agora soaram apenas como trovões a 100 quilômetros de distância. Eu espero que as coisas não deem errado, eu disse. De verdade, espero que vocês resolvam. Mas eu não sou mais o plano B de vocês. A voz da minha mãe baixou para um sussurro venenoso. Você está morto pra gente se fizer isso. Fechei os olhos. Eu já estava morto para vocês há muito tempo, tirando minha conta bancária, respondi. Vocês só nunca disseram isso em voz alta. Desliguei. Eles ligaram de volta. Deixei tocar. O grupo da família explodiu. Mãe, eu não reconheço você. Pai, você vai se arrepender disso. Beth, obrigada por nada. Aproveita sua chuva. Desliguei o telefone. Do lado de fora da janela, Seattle fez o que Seattle faz. Choveu. E, pela primeira vez, eu não senti que estava me afogando nisso. O depois não foi dramático nem cinematográfico. Não houve xerifes na porta deles no dia seguinte. Nenhum raio instantâneo de karma. A vida real é mais lenta do que isso, mais atmosférica. Primeiro veio a culpa. Textos longos da minha mãe sobre tudo o que fizemos por você. Fotos da casa, do meu quarto de infância. Depois veio a raiva. Mensagens em caixa alta do meu pai. Áudios em que ele me chamava de egoísta, sem coração, manipulado. Beth postou tweets vagos sobre irmãos lixo que esquecem de onde vieram. Um primo me mandou um print. Depois, as coisas práticas começaram a desmoronar. Fiquei sabendo por esse primo que meus pais venderam a caminhonete grande que meu pai tanto amava. Disseram que a gasolina estava muito cara. Meu primo mandou mensagem: seu pai está furioso, mas o que mais eles podem fazer? Beth voltou a morar com eles depois que a colega de quarto finalmente se cansou de pagar a parte dela do aluguel. Ela vive reclamando de ter que pagar contas de verdade agora, o primo acrescentou, com um emoji rindo. É surreal. Enquanto isso, minha vida ficou simples. Eu ia trabalhar. Aprendi as manias do meu novo time. A Priya gostava de música clássica enquanto monitorávamos tempestades. O Jonah, outro meteorologista, comia balinhas de goma por estresse durante alertas de tornado. Entrei numa academia de escalada porque um colega de trabalho me convidou. Comecei a sair para caminhar na garoa em vez de me esconder dela. Procurei uma terapeuta pela primeira vez na vida. Me fale da sua família, ela disse na nossa primeira sessão. Eu ri tanto que quase chorei. Quanto tempo você tem? Falamos sobre emaranhamento, sobre parentificação, sobre como ser o responsável em uma família disfuncional não é um elogio, é uma armadilha. Falamos sobre culpa. Parece que eu desliguei aparelhos de suporte à vida, admiti uma vez. É como se eu estivesse vendo eles se debatendo. Ela inclinou a cabeça. Suporte à vida que eles se recusaram a providenciar para si mesmos. Eles tiveram 30 anos de potencial de ganho antes e durante a sua vida. Escolheram não planejar. Escolheram te drenar. Você não está desligando ninguém. Só não está mais deixando que eles suguem o seu oxigênio. Pensei em todas as noites em que fiquei acordado até tarde fazendo transferências. Na sensação de aperto no estômago toda vez que meu celular vibrava com o nome da minha mãe. Pensei naquele envelope carimbado a endereço desconhecido voltando para a caixa de correio deles. O clima sempre devolve o que você manda. Furacões puxam calor do oceano e devolvem isso em forma de destruição. Você joga carbono suficiente no céu e ganha novos recordes todo ano.
Meus pais despejaram direito e manipulação em mim por décadas. O que voltou não foi vingança. Foi ausência. Alguns meses depois da grande explosão, a Beth me mandou mensagem pela primeira vez. Beth, arrumei um segundo emprego na cafeteria. É horrível, RS. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Que barra. Mas fico feliz que você esteja se virando. 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Beth, você não vai ajudar em nada mesmo? Respirei fundo. Não financeiramente, não como regra. Mas estou aqui se você quiser conversar sobre trabalho, orçamento, o que for. Ela não respondeu por um dia inteiro. Depois. Beth, você acha mesmo que eu dou conta? Acho, sim. Ela não virou uma santa da noite para o dia. Ainda posta memes passivo-agressivos às vezes, mas também me manda fotos dos comprovantes de pagamento, orgulhosa e exausta. Meus pais dobraram a aposta. Meu pai mandou um cartão de Natal sem nenhuma mensagem, só uma conta de a sua parte das festas enfiada dentro. Eu devolvi pelo correio. Sem remetente, só um post-it amarelo escrito, não. Minha mãe tentou me adicionar no Facebook de novo recentemente. A foto de perfil era ela e a Beth, sorrindo de forma rígida, na frente de um carro menor e mais velho. Eu não aceitei. Também não bloqueei. Às vezes, as tempestades simplesmente seguem em frente. Você não precisa correr atrás delas. Eu achava que encerramento viria em forma de pedidos de desculpa. Meu pai chorando. Minha mãe dizendo que estava errada. Beth me abraçando enquanto o passado se dissolvia. Em vez disso, é mais silencioso. Eu acordo em Seattle com chuva. E meu primeiro pensamento passa a ser o meu próprio dia, não as necessidades deles. Meu dinheiro é para aluguel, terapia, pequenas alegrias, não para salvar ninguém. Eu continuo sendo gentil, continuo sendo generoso. Mas aprendi a diferença entre amor e obrigação. Minha promoção não sustenta mais a família, ela sustenta a minha paz. Essa história mostra que o verdadeiro conflito nunca foi dinheiro, foi controle. Quando o pai do Donald anunciou uma nova regra no jantar de domingo, Donald parou de negociar e cortou o acesso, cancelou débitos automáticos, removeu usuários autorizados e manteve seu endereço em Seattle em sigilo. O envelope devolvido com o endereço desconhecido foi um sinal claro. A ajuda precisa ser voluntária e rastreável. Depois disso, os pais venderam a caminhonete, Beth arrumou um segundo emprego e Donald finalmente investiu em terapia e tranquilidade. O que essa história nos ensina é que, quando alguém transforma o seu sucesso em direito adquirido, a clareza precisa substituir a culpa rapidamente. Primeiro, proteja suas finanças, como Donald fez. Segundo, se um dia você decidir ajudar, faça isso por escrito, definindo o valor exato, o objetivo e uma data de término, para que a ajuda não vire um sistema permanente.